confesso, é muito lindo você olhar a criançada na igreja na hora do louvor, né? Batendo palma. Sim, de forma sincera, De né? forma sincera. E aí, você tá impedindo isso de acontecer. Porque às vezes família. a criança típica tá tocando louvor e ela tá expressando ali, pulando, e ela tá feliz, ela tá compreendendo para quem ela está fazendo aquilo, quem é Jesus, porque ela pode compreender também. E aí, às vezes, num lugar assim, ela não consegue. Então, a família às vezes nem vai na igreja. Porque é muito trabalho, né? É exaustivo, né? É exaustivo, porque já tem que ir, daí já não ouve, daí acaba, não vou, deixa, não quero me esquentar minha cabeça, já é tão difícil, né? Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do GraceCast. Este é um espaço onde falaremos sobre assuntos de Bíblia, família, sobre assuntos de mulheres, filhos. Eu sou a Flá, pode me chamar de Flá Figueiredo ou Flávia, do jeito que você quiser. E vamos começar. E aí, meus amores, graça e paz. Eu sou a Ana Dias, Aninha para os mais íntimos, cristã. Estamos aqui num espaço super seu e nosso para falarmos daquilo que nós mais amamos, né? Jesus Cristo. E não poderia ser diferente o tema de hoje, né, Flá? Sim, o nosso tema hoje é super importante. Não é muito tratado nas igrejas, mas nós vamos falar sobre o tema TEA e a Igreja de Cristo. TEA é o transtorno do espectro autista, um tema muito importante, e hoje estará aqui conosco a nossa Juliana Margutti, a nossa convidada, que trará informações de como tratar esse assunto, muitas vezes pouquíssimo falado dentro das igrejas, né, Ju? Então, conta pra gente quem é a Ju. Oi, pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Juliana, tenho 32 anos. Para os mais achegados, a Ju. Casada com o Pablo, à espera da Beatriz, que em setembro tá aí. E na minha parte profissional, eu sou formada em pedagogia. Atuo como professora no SESI, né, no Ensino Fundamental 1. Tenho a formação de psicopedagoga clínica. Algumas especializações em neurociência, desenvolvimento humano e mestre na alfabetização de TEA, que é a área que eu atuo e gosto bastante. Que legal, não é qualquer pessoa, né? Não. Uma pessoa super especialista para falar desse tema com a gente, Ju. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda mesmo. Ô, Ju, e pensando em quem é leigo, né, nesse assunto, é muito falado, mas tem poucas pessoas que sabem realmente como tratar, como falar e até como explicar isso, né? Como que você definiria o TEA de um jeito simples para as pessoas comuns entenderem? Tá, como você mesmo disse, TEA, né, a nomenclatura, transtorno do espectro autista. É um transtorno do neurodesenvolvimento que acomete a questão de interação social das pessoas, a questão da comunicação verbal e também de movimentos estereotipados, que a gente chama de os movimentos repetitivos, que a pessoa pode executar de forma repetida. Esse transtorno, assim como qualquer outro, ele é algo que o indivíduo já nasce dessa forma, tá? Ele não adquire ou não passa por um tempo, ele é já adquirido já desde quando o indivíduo nasce. Então, isso vai acompanhar ele por toda a vida. E é importante a gente enfatizar também que o transtorno, ele é um fator genético. Tá? Genético. Isso. Totalmente, assim, não chega a ser 100%, Sim. Porém, 98% dos casos é genético. Totalmente genético. Nossa, que legal saber, né? Porque são coisas que a gente pode já até pensar em prevenção, esse tipo de coisa, né? Tipo, será que tem na família? Jamais imaginei. Até o termo TEA, para mim, é novo. Porque eu sou de uma época onde se falava que a pessoa tinha, né? Ela tinha o autismo, alguma coisa assim. E aí, ao longo do tempo, foi se tirando um pouco dessa
abordagem dessa forma de falar como uma doença e coisa do tipo, né? Porque ele não é uma doença. Não é algo que vai passar ou que você pode... Existe uma cura. Não, isso não existe. Ele é um transtorno que você pode, a partir do diagnóstico, tem o tratamento, tem as intervenções corretas para que isso, vamos dizer assim, a pessoa saiba lidar, criar estratégias para lidar com esse transtorno e até para amenizar. Porque a gente sabe também que dentro do TEA existem os níveis. Há alguns anos era uma nomenclatura assim: nível 1, leve, nível 2, moderado e nível 3, severo. Porém, isso acabou caindo, né? Porque o leve se tornou um pouco desdém. Porque muitas falam, nível leve, é tranquilo, é fácil de lidar. E não é. Muito pelo contrário. É tão difícil quanto os outros. Então, hoje se fala muito nível 1, nível 2 e nível 3. Então, se o indivíduo, se a criança, o adolescente, ou até mesmo o adulto, ele tem o tratamento, a intervenção correta, ele pode ter sido diagnosticado na infância com nível 2, mas teve uma progressão. Então, ele se tornou nível 1. Porém, se ele não teve uma intervenção correta, um tratamento efetivo, ele pode regredir. Então, era um nível 2 e se tornou um nível 3. Isso dificulta o aprendizado, dificulta a parte social dentro da família, dentro da sociedade. Isso vai dificultando tudo, né? Sim, cada vez mais. Porque se eu tenho um indivíduo que tem um transtorno e ele não tem os recursos para lidar com aquilo, vai interferir em todas as áreas da vida daquela pessoa, da família. De quem está perto, próximo, né? Com certeza, na área da aprendizagem, na parte da escola também. Então, a gente fala muito da questão do diagnóstico precoce. O quanto antes, melhor. Entendi. Eu trabalho com algumas pessoas, né? Eu convivo já com algumas pessoas que estão... Eu falo assim? Estão no espectro? É assim que eu falo? Será? Que são, né? Do espectro, que são né? do espectro. Eu não quero falar errado. Porque estão pode ser, né? Que não vai estar mais um dia, mas não Exato. é assim. Então, recentemente até rolou um papo, assim, da pessoa, essa pessoa tem autismo. Foi falado, mas o dela é leve. Foi exatamente nesse termo que você falou assim, é nível 1, é super leve. Como se fosse insignificante. Como se fosse, tipo assim, não é desculpa para o que tá acontecendo. Eu falei, não. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, bom, não sei, não conheço, não entendo. Então, até esse preconceito, se é que a gente pode chamar assim, foi o que levou até tirar essa abordagem a nível 1, é algo mais tranquilinho. Isso até porque os estudos relatam que a questão do nível 1, ele tem uma grande incidência de esses indivíduos futuramente, quando se tornarem adolescentes, principalmente essa fase que é a fase que gera muitos conflitos, de esse indivíduo ter depressão, se tornar viciado em drogas, em bebidas alcoólicas e até mesmo ao suicídio. Nossa. Por ter que lidar com essas questões e ser um pouco assim, leve, tranquilo, fácil. E não é. E não saber como lidar sozinho também. Tem muitas pessoas que têm essa condição, né? Sim. Não sabe lidar com essas diferenças internas, né? Com essas questões internas. Ô, Ju, tem algum mito ou alguma ideia errada que você acha que seria bom você falar aqui pra gente? Tem muitos. Tem muitos? Mas assim, eu vou resumir em 2 que eu acho que são os mais importantes, que infelizmente tem surgido muito, que é uma preocupação para quem trabalha ou para até quem tem filhos, TEA, né? O primeiro é a questão da cura do autismo. Não tem cura, como eu falei. O indivíduo nasce e vai viver e vai levar até o fim da vida com esse transtorno. Que a gente fala, né? A questão das intervenções, do tratamento, é realmente ele lidar com isso, criar estratégias para ter uma condição boa de vida, que ele pode levar uma vida comum. E muitas pessoas, às vezes, se apegam à questão, pode ser que deixe de ser. E não é assim. Não só o TEA, mas qualquer transtorno do neurodesenvolvimento. Então, TDAH, esquizofrenia, o transtorno da bipolaridade. Tudo isso, a pessoa, ela
vai ter que lidar pro resto da vida. Uau. Então, ela não tem a cura. Ah, eu não deixei de ser TEA, não Por isso deixei que de falam ser que não é uma TDAH. doença, né? Porque não tem Isso, cura, é porque sim não tem um cura. transtorno. E às vezes a gente já viu mitos, assim, até mesmo de igrejas Uhum. colocarem isso. Campanhas. Como se fosse demônios, né? Isso. E não é, né? Isso é importante, o pessoal, Isso. né, que tá vendo isso, esse transtorno não tem nada a ver com demônios. Nada. Nada a ver, com certeza. E até a questão da fé da pessoa, que pode muitas curar, igrejas trazem é. isso, e isso é muito perigoso. Ah, muito, demais, né? E a questão também, às vezes, de um diagnóstico errado. Então, o que já aconteceu, que eu acho também preocupante, por exemplo, um caso de uma família que teve um diagnóstico do filho com 3 anos. Uhum. E aí, essa família teve a questão do diagnóstico, que é muito difícil, claro, mas teve aceitação. Então, a família foi atrás, fez as intervenções, tratamento, tudo. Aos 7 anos, essa criança foi passar com neuro. E aí, os traços autísticos, né, que a gente fala, eles se tornaram imperceptíveis. Uau. Porque a criança realmente evoluiu muito bem. Então, em alguns momentos, nossa, ele é TEA, nem parece. Uhum. E o que se sobressaiu nessa criança foi o TDAH. Que 70% dos casos de TEA sempre tem uma comorbidade. Pode ser TDAH, pode ser até o síndrome de Down, um transtorno de bipolaridade, borderline, enfim. Depressão entra também? Também. E essa criança tem uma comorbidade TDAH. E aí o médico fala assim, mas olhando assim, ele não tem traços de TEA. Ele é TDAH. Então essa família falou assim, mas peraí. Quer dizer, então, que eu fiquei todo esse tempo achando que era, fazendo o tratamento e, na verdade, era TDAH? Não. Foi justamente pelo fato dessa família fazer todo o tratamento, toda a intervenção, a aceitação, né? Abraçou ali a causa, fez o que foi necessário, que realmente que o TEA se tornou imperceptível. Uau. Mas agora se sobressaiu o TDAH. Então, vamos tratar o TDAH. Que muitas vezes é nas terapias, alguma medicação, né? Que a gente fala que é a composição química que o cérebro precisa. Então, são esses dois. Deixa eu perguntar pontos. uma coisa, te atropelando aí. Imagina. Deixa eu te perguntar, que são muitas perguntas. né? muitas Já- coisas. A gente tá aparecendo acelerando. aparecendo um monte de pergunta aqui. Você falou desse exemplo dessa família que conseguiu esse diagnóstico com 3 anos. Uhum. Qual que é a idade mínima que consegue, que o pai, ou o cuidador, o pai ou a mãe, consegue identificar? Nos primeiros dias, anos de vida, meses? Como costuma ser esse diagnóstico? Como a criança já nasce, desde bebê os sinais já estão ali. Desde bebê você já pode ter os sinais de alerta que a gente fala, que eles não são assim, não é que fez isso, então significa Que tem. tenha, né? Porque, como a gente falou, por ser um espectro, as características elas estão ali. Quando você vai ter um diagnóstico, você vai avaliar de forma global. E a gente avalia pelos níveis de severidade dessas características. Então, como eu falei, da comunicação, da interação social e das estereotipias, que são os movimentos repetitivos. Então, desde bebê, ele já pode apresentar alguns sinais. Ainda assim, quando bebê você pode diagnosticar? É muito cedo. Porém, se você já está vendo algumas coisas, é importante você buscar orientação dos especialistas que entendem. Então, hoje em dia, com 18 meses, você já pode Uau. até diagnosticar. Que é em torno de 1 ano e meio, que a gente fala que é o diagnóstico precoce. Até, por exemplo, essa família que eu relatei. A criança foi diagnosticada com 3 anos. Hoje, já é um diagnóstico tardio. Nossa. Porque o quanto antes, que a gente chama das janelas de oportunidades, o quanto antes a criança for estimulada, mais ela vai ter habilidades, novas aprendizagens e vai se desenvolver super bem. Porque essas janelas de oportunidades que a gente fala é a questão ali até os 7, 8 anos. Então, se ela for estimulada depois, ela não vai conseguir?
Não, não é isso. Mas vai ser muito mais difícil. Algumas habilidades que ela tinha que ter adquirido naquelas etapas do desenvolvimento, e aí ela não adquiriu. Então, para você, vamos dizer assim, conquistar isso vai ser um trabalho muito mais árduo e preciso, né? Ju, você falou do diagnóstico precoce. E a gente sabe que hoje em dia a mulherada tá, né, no mercado de trabalho. Então, tem alguns desafios no meio do caminho. Quem que costuma identificar primeiro? Hoje, assim, pelo menos das experiências que você tem, são os pais? Ou é a própria escola? Porque existe até talvez até uma dificuldade ali, né? De uma professora que identificou, olha, essa criança age um pouquinho diferente das outras crianças. Mas se o pai não tem nenhuma outra criança para comparar, né? E cuida apenas do bebezinho ali, fica difícil. Mas quem que costuma identificar primeiro? Varia muito. Tem casos, a gente já teve casos na clínica, por exemplo, de que foi a família que viu coisas assim... o meu filho tá tendo comportamentos que a gente chama de atípicos. Ou seja, que são padrões de comportamento que não estão dentro daquilo que é típico. Então, por exemplo, meu filho com 2 anos não tá falando. Isso é um sinal de alerta. Porque com 2 anos a criança já tá formulando frases. Com 9 meses ela já começa a balbuciar. E aí já inicia o processo da fala. E... às vezes a família tem outros filhos ou convive com primos, sobrinhos, e aí tá vendo que tem alguma coisa diferente ali, né? Que é um sinal. Mas, assim, existem casos que a família é bem resistente. Então, como eu também tô do outro lado ali na escola, eu acredito, assim, que hoje em dia as instituições escolares, elas são mais precisas na questão do diagnóstico. Porque a escola relata a família. Até pelo conhecimento que a professora tem e até pela convivência ali com o grupo, porque é muito nítido. Não tem como você não ver. Verdade. Você tem um grupo de crianças, independente da faixa etária. Você tá vendo o que tá dentro, né, do padrão típico e o que não está. Então, essa professora, essa instituição, ela tem que chamar a família e alertar. Agora, se a família vai aceitar ou não, aí já é outro caminho, que muitas vezes tem famílias que aceitam, vão atrás e identificam e, nossa, fazem o tratamento certinho, e outras que, infelizmente, não. E como que lida com essa resistência? Porque eu acho que, você já falou no comecinho, né? Quanto mais cedo você começa todo o tratamento com a criança, melhor ela se desenvolve. Aí tá o exemplo que você trouxe aí do caso, né? Mas o quanto essa resistência familiar acaba prejudicando, de fato, o tratamento? E como que vocês lidam, até a escola, professoras que nos assistem, né? Podem lidar com essa situação da resistência da família? A resistência familiar é algo muito difícil. Porque a gente não fala assim que é algo fácil, que a família tem que aceitar e pronto. Não é fácil. A gente até comenta assim, é um luto que você vive, né? Eu falo até pela questão da propriedade, tanto profissional quanto familiar. Porque eu tenho um caso, assim, na família. Mas chega a ser esse sentimento de luto? É um luto porque você projeta algo, um filho, um sobrinho, um irmão ideal. Você projeta coisas e aí não vem esse ideal, vem um real que você vai ter que lidar. Porque o autismo também é muito assim, o que vai vir pela frente? Você não sabe. Que nível, o que vai acontecer. Cada dia é uma luta. Então, a família atípica, que a gente fala assim, né? Ela também sofre com isso. Tem essa questão da aceitação. Mas até eu nunca mais esqueci isso, que eu assisti uma palestra de uma família que o pai falou dessa questão. Que o diagnóstico, ele é um luto que você tem que viver ele. Porque não é fácil. Porém, você não pode permanecer. Você tem que passar por ele para daí você buscar tudo o que você precisa para essa criança. Porque ela vai precisar de você. Sim. Então, quando tem essa resistência familiar, eu penso que a família está sendo negligente, infelizmente. Porque você não está dando o respaldo que a criança precisa. E você só está cada vez mais piorando a situação para ela no futuro.
Porque a gente pensa muito no futuro, como que vai ser. Então, o que eu tenho que fazer? Quais são as estratégias? Quais são as terapias? Porque o estímulo também não é só em casa. A gente fala que é um trabalho em conjunto com a escola, a família e a equipe multidisciplinar, que são os especialistas que vão atender essa criança. Então, é um estímulo nesses 3 ambientes. A escola precisa estar em contato com a equipe com a família com a escola e trabalhar em conjunto para essa criança se desenvolver. Pode ser até um certo egoísmo, né? Eu falo porque eu já conversei com algumas tentantes e até mesmo mamães que falam assim, o desejo de ter uma criança, e a gente projeta os sonhos, a gente fala aquilo que a gente quer, mas não se trata só da nossa vida, né? A nossa vida vai mudar muito, acredito eu. Flá tá aqui como propriedade, né? Proprietária do tema para falar. A nossa vida de fato vai mudar, mas calma lá, não é só a nossa vida, né? Tem um outro ser humano ali, eu não posso ser egoísta. Eu sei que eu não tenho um bebê e também não tenho, não lido, né? Com ninguém com TEA no sentido familiar, mas eu não posso ser egoísta, né? Ao ponto de falar assim, bom, não quero aceitar. Acho que passar... É muito legal você falar isso, porque muitas vezes as pessoas... É como o luto, né? A pessoa pensa assim, não quero sentir. Então, só vamos pegar, vamos fazer, já leva no médico, sei lá o que tem que fazer e tal, e não vive aquele momento. Até que um dia a pessoa pode chegar a surtar, né? Exatamente. Aí tem um surto que daí é muito pior. Exato. Então, acho que se identifica até o nosso próprio egoísmo como ser humano, porque muitas pessoas, eu pelo menos tenho visto em algumas situações, assim, que o desejo de ter um bebê e de ter uma criança é muito mais para satisfazer algumas coisas próprias, assim, do que tendo a consciência de que sim, eu quero ser feliz, eu quero construir, perpetuar minha família, mas isso diz respeito a um outro ser humano que eu estou trazendo para o mundo, né? A um outro discípulo de Cristo que, inclusive, nós, como crentes, queremos trazer, né, para esse mundo. Pessoas que são crentes em Jesus, que fazem parte do reino também, né? E não apenas algo egoísta só para mim, né? Isso. E até, assim, às vezes tem famílias que falam... Já tive pacientes, assim, que a mãe, não, eu aceito TEA, o diagnóstico, mas é nível 1. E você olha e você fala, não, é nível 2 e tá regredindo para o nível 3. Uau. Então, às vezes, nem o nível, nem as limitações, as dificuldades, a família aceita. Então, isso é muito complicado, é muito difícil. Ô, Ju, você falou aí sobre essas dificuldades familiar, só que... Sobre os aspectos sensoriais e comportamentais de quem tem, né, o TEA, quais são os principais desafios dessas pessoas para lidar com o mundo? A gente sabe da dificuldade, mas quais são esses desafios para eles? Para a gente entender a questão sensorial e comportamental, é importante a gente compreender como que funciona o cérebro do TEA. O nosso cérebro, por exemplo, típico, ele funciona de uma maneira organizada e linear. Então, vamos pensar como se fosse um fio encapado, que ali passa a energia, passa de forma organizada, linear, e a informação chega do outro lado. No cérebro autista, é o oposto disso. É como se a gente pensasse em uma caixa com vários fios enrolados e desencapados ali, tudo juntos, e a informação ela não passa da forma correta. Então, ela vai passar de maneira desorganizada. Porque o nosso cérebro é formado pelos neurônios, que tem as conexões nervosas, e aí passa a informação de um para o outro. Só que no cérebro autista, o que acontece? Essas conexões, algumas estão conectadas, outras estão desativadas, umas estão muito ativas, e essa informação não passa da maneira correta. E quando nós temos, todo ser humano passa por isso, é um processo que deve acontecer. Mais ou menos com 1 ano e meio, existe a poda neural. E quando nós nascemos, quando somos ali um bebê, nós temos bilhões de neurônios trabalhando para a gente se desenvolver. E aí essa poda neural acontece nessa faixa etária de 1 ano e meio, que é como se inativasse
morressem mesmo alguns neurônios para abrir o caminho para que novos neurônios possibilitem mais aprendizagem, novas habilidades. Então, aí é que a criança se desenvolve. Só que no autismo, essa poda neural não acontece. Uau. Então, esses neurônios continuam ali. Então, eles ficam desativados ou sobrecarregados. E aí, a informação ela não é processada da forma como deveria. Então, as questões sensoriais, por exemplo, quais são as principais características? A sensibilidade ao barulho, à luz. É uma hipersensibilidade? Isso, a hipersensibilidade, né? A questão ao toque, até roupa. Que às vezes tem crianças que não conseguem ficar vestidas com calçados, porque é uma hipersensibilidade, assim, que é algo que gera uma agonia ali. Agonia, um desconforto muito grande. Por exemplo, a gente está aqui, tem a luz, tem o barulho, né, dos equipamentos, a gente está conversando. O nosso cérebro processa isso, a gente está recebendo o estímulo, ele está processando e isso não causa um desconforto. Porém, numa criança TEA, só essa luz poderia trazer um desconforto tão grande. O barulho do equipamento, por exemplo, pode trazer até dor. Uau. Que é algo que realmente incomoda. E aí a criança pode projetar de forma, principalmente, né? Se ela não consegue verbalizar o que ela está sentindo, é aí que ela vai chorar, gritar, correr, bater. Que às vezes até isso são formas de ela mostrar o que ela está sentindo. E as questões comportamentais que a gente fala, né? Da questão da interação mesmo. Que o TEA, ele tem uma grande dificuldade de interagir com as pessoas. Então, do olhar, de demonstrar o afeto, de se colocar no lugar do outro, de não compreender a dor do outro. Se a pessoa está sentindo alguma coisa, para ele é indiferente. Não é porque ele é ruim, nem egoísta. Não é maldoso ali. Né? Porque para ele é indiferente. Não tá causando mal para ele, então tá tudo certo. Sim. Então, essa questão comportamental. Que essa afetividade que é difícil para ele. Nós falamos recentemente, até esses dias, né? Sobre o seriado The Big Bang Theory. Sobre o Sheldon. E até falei assim, o Sheldon não é? Porque ele tem muito... A gente percebe, né? Quem assiste percebe ali que... o seu problema, né? Tem um episódio que ele fala que tá trabalhando em se importar mais com as pessoas, né? Ele ignora todo mundo, ele não tá nem aí, Sim. solta informações. Ele não tem sentimento de nada. Não, você Não. fala assim, nossa, que maldade, né? E Sim. não é, né? Não, é algo que para ele, realmente, a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, é uma barreira mesmo, é uma dificuldade. De até ele entender o sofrimento do outro. Então, isso é algo que é do comportamento também. Que ele acaba... a questão sentimental, né? Que a gente fala. É muito difícil ele refletir isso para o outro. Uau. Deixa eu só voltar um pouquinho, que eu fiquei curiosa. Tem um vídeo que eu assisti há alguns anos e isso me marcou um pouco. Uma mãe que estava sempre recebeu o diagnóstico do seu filho com autismo. Ele tinha mais ou menos uns 3 aninhos. E ela gravou desde... Mãe, né? Mãe e pai, a gente sempre filma, né? Tira foto. Sim, né? E todo o comportamento dele era de uma criança normal. Criança que fala, que grita, que corre atrás das outras crianças. E chegou ali nos 2 aninhos, ele simplesmente mudou da água para o vinho. Então, ele não olhava mais para as outras crianças, né? Não tinha o contato visual direto. Ele se incomodava com o toque. E a mãe filmava tudo. E ele só ficava com a cabeça baixa. Só ficava com a cabecinha baixa e mexendo em alguma coisa assim. E isso, eu fiquei bem impactada com isso, porque é muito triste, né? Parece ser uma criança normal, no comportamento normal, mas em algum ponto ali aconteceu alguma coisa no cérebro que impede ela de desenvolver essa habilidade social e tantas outras coisas, né, de uma criança normal. Porque aí é aquele fenômeno que eu falei. Sim. A poda neural não aconteceu. Eu já ouvi uma mãe falar assim, nossa, meu filho falava, pedia as coisas. Nossa,
se desenvolvendo super bem. Chegou de um dia para o outro, ele parou. Simplesmente não falava mais, não apontava mais, não olhava para mim. Então, assim, já é um sinal que isso não tá dentro do padrão. Então, por isso que o quanto antes você perceber esses sinais, vai buscar orientação, vai buscar ajuda, porque é importante. Ju, tem uma coisa que a gente nem colocou ali na pauta, mas que eu acho que é legal falar. Você começou falando que, primeiro, né, não é sobre mitos, né, que não é uma coisa que se adquire nem que se cura, né? Você nasce, é isso. Mas eu vejo que nós temos presenciado, pelo menos muitas pessoas recebendo o diagnóstico lá na frente, com seus 20, 30, 40 anos, né? Talvez porque não percebeu. A gente tá falando, isso é real mesmo? Ou a gente tá fazendo diagnósticos muito superficiais, que agora parece que na internet, pelo menos no Instagram, todo mundo tem TDAH, todo né? Mundo tem. Todo mundo tem, virou moda. É comum a gente diagnosticar a pessoa tão tarde assim? Tem acontecido bastante, até porque a gente fala a questão do o acesso à informação, ao conhecimento, abrange muito mais. E, como eu falei, a questão do diagnóstico TEA é pelos níveis, pela severidade dos níveis. Então, não é porque, por exemplo, às vezes a pessoa não gosta de socializar, aí às vezes até usa de forma pejorativa, você é autista. Não é assim. Tem um conjunto de coisas que a gente analisa. Por exemplo, né, o especialista ele vai fazer testes, ele vai fazer uma avaliação bem precisa para realmente identificar se aquela pessoa é TEA ou não. Nossa, desculpa te interromper. Mas tem teste para adulto. Isso que eu ia perguntar. Estão identificando TEA nessa fase. Esses testes, essa era uma pergunta que me ficou na cabeça no comecinho, esqueci. Esses testes, eles são mais comportamentais ou a gente está falando também de exames que podem ser feitos? Existem exames, mas é mais a questão comportamental mesmo. Que é isso que vai identificar. Entendi. Talvez por isso que alguns especialistas acabam não identificando corretamente ali em que nível, né, aquela pessoa está. É porque, assim, são várias perguntas, né? Um questionário que você vai respondendo de acordo com a soma das suas respostas, ele identifica o seu nível, se você é TEA ou não. Entendi. E aí tem um teste aplicado especialmente para adultos. Que também, por exemplo, às vezes o próprio pai ou mãe até descobre algum transtorno mediante o diagnóstico do filho. Nossa. Então, eu falo, nossa... Descobri que eu tenho porque meu filho... Isso, às vezes, meu filho é TEA, mas aí eu descobri que eu sou TDAH. Porque como a gente falou da genética, diversos transtornos estão ligados nessas combinações genéticas, tanto da mãe quanto do pai, que pode resultar, né? Ao TEA. E aí, às vezes, esses diagnósticos em adultos também é de pais, né? Que descobrem depois. E até mesmo pessoas, assim, ultimamente as pessoas têm buscado mais a questão das terapias, dessa ajuda, e aí identifica. Não, só que isso, assim, eu fico imaginando como essa pessoa não sofreu durante a infância, a adolescência. Bullying, né? Verdade. O quanto ela não sofreu internamente para lidar com tudo isso. Achando que talvez era frescura. Exato. As pessoas falando ali que é frescura, ou você é muito antipática. Ou ela internalizou ali muito e aqui pode ter somatizado, às vezes, em alguma depressão. É verdade. Em algumas questões mais caso, você falou da família, né? Que acabou... um médico acabou falando sobre a criança, que não parecia ter e tal. Mas tem algum caso, assim, que te marcou durante esse tempo de profissão? Tem muitos. Assim, eu falo de forma geral. Vou falar de forma geral e um específico. Tá. De forma geral, o que me marca sempre em cada atendimento é a evolução mesmo dos pacientes TEA, de como que a gente fala, de como eles chegaram e de como eles estão. Então, de pacientes que antes nem sentavam numa cadeira, nem pegavam num lápis, ou que vinha para cima da gente já com uma agressão, batia. E hoje ele senta, ele faz a atividade, ele olha para você, ele chama você pelo nome. Então, isso que às vezes para algumas pessoas pode ser insignificante, porque é tão
comum. Mas pensando naquele indivíduo que tem uma limitação, que está superando as suas dificuldades, isso já é uma grande conquista. Com certeza. Né? E uma paciente que eu tenho, que uma das queixas da mãe foi a questão do vínculo. Que ela tem muita dificuldade nessa questão de criar vínculos. Dessa questão também da afetividade. Então, ela tem uma rigidez cognitiva muito grande. De ela se relacionar. Até com outras crianças, com adultos. E aí, a gente criou um bom vínculo. E numa das sessões, eu sempre faço a sessão e faço depois, no final, um jogo. Para encerrar. Para se tornar algo prazeroso para criança também, né? É uma criança, ainda é uma criança, ela né? tem Ela que ter essas vivências, né? E aí eu falei, vamos jogar aqui, daí a gente já vai guardar, porque a gente faz todo esse processo também da organização. E ela vai, mas já acabou? Mas eu queria mais. Daí eu falei, mas semana que vem você volta. Aí ela simplesmente falou assim, é que eu gosto tanto de vir aqui por 2 motivos. Primeiro, porque eu vejo você. E segundo, porque eu tô aprendendo cada dia mais. Aí na hora eu fiquei até assim, eu fiquei tão emocionada e sem reação. Que lindo. Eu falei, que legal, porque ela tá superando uma dificuldade dela, que é a questão do afeto, a questão de se aproximar do outro. E se ela tá fazendo isso comigo, ela pode fazer na escola, ela pode fazer no ambiente familiar. Então, isso foi algo que me marcou muito. Que emocionante. Legal, que lindo, né? É muito bom ouvir essas histórias e saber que você está fazendo parte da vida dela e melhorando essa vida, né? E eu acho muito lindo mesmo. Profissionais como você, profissionais da área da saúde que se envolvem para deixar essa vida e as famílias, né, envolvidas, essa convivência melhor com a sociedade. E falando em sociedade e até mesmo trazendo aqui para o nosso contexto cristão, vamos voltar aqui para falando do nosso quintal, né, como cristãs. Por que a gente trouxe esse tema? Porque, como eu falei, é um tema importante. Não podemos esconder, né, debaixo do tapete, que a nossa tendência é esconder as coisas e não falar sobre, como se fosse tabus, né? Muitos tabus. O que acontece? A igreja, ela é um ajuntamento de pessoas, certo? Então, até separei alguns versículos aqui, só para embasar. Romanos 12, o apóstolo Paulo, né, nos fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Temos que nos ajuntar para fazer um culto, e esse culto tem que ser racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós nos ajuntamos para cultuar a Deus, num culto racional, para entender quem é o Senhor. E uma das coisas mais importantes é que o amor seja sem hipocrisia. E no versículo 10 ele fala: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, a igreja, ela faz parte também desse contexto. Então, nós como cristãos temos que nos ajuntar para cultuar, para entender quem é Deus, mas também para acolher. Para acolher. E, voltando aqui, é difícil você ver esse acolhimento nas igrejas. Por quê? Porque é um assunto que parece que fica só em casa, fica só na família que tem alguém que tem esse transtorno, né? Então, falando aqui do nosso quintal, quais aspectos que que podemos, né, ficar mais atentos para que a nossa comunidade possa receber esse tipo de pessoas, né, com essa condição? Como você mesmo disse, a questão do acolhimento, a gente muitas vezes cai naquela... que isso não existe ou não acontece. E a gente vai percebendo, de fato, quando, principalmente, acontece na nossa família, que daqui a um tempo é algo que vai ter em todas as famílias, pelo menos um caso. Uau, sim. Porque a incidência tem crescido muito. Mas, em relação às igrejas, eu acho que é muito importante a capacitação das pessoas e a questão do conhecimento mesmo sobre o assunto, sobre o tema. Porque, às vezes, você escuta falar, mas a criança... É porque a criança... Não, ela tem a sensibilidade ao barulho. Mas, às vezes, a criança nem tem. Ela tem um outro tipo de questão sensorial que você nem sabe.
Então, eu acho muito importante que a igreja, os cristãos mesmo, precisam buscar o conhecimento. Porque dessa forma, eles vão poder acolher e entender não só a criança, mas a família. Porque a gente tem que perceber assim, que não é só um indivíduo, não é só a criança ou aquele adolescente. Tá vindo uma mãe cansada, uma mãe exausta. Uma mãe que muitas vezes deixou o seu trabalho para levar o filho nas terapias. Nossa. Um pai que também pode ter criado expectativas no filho de coisas que, eu quero fazer tal coisa com meu filho. Quero jogar bola. Quero jogar bola, quero levar ele em tal lugar. E às vezes ele não consegue. Então, tem às vezes também aquele irmão ou irmã que sente um pouco não uma rejeição, mas uma carência. Porque às vezes a gente sabe que uma criança que tem uma necessidade maior, ela vai ter mais atenção. Porque ela precisa de mais auxílio. Então, tem aquele irmão também que tá sentindo com isso. Então, a igreja ela tem que entender que não é só a criança, mas é uma família. Então, acolher, entender o que é o autismo, entender o que pode fazer, quais são as estratégias, que é isso que é inclusão. Não é simplesmente colocar lá, seja numa escola, em qualquer outro ambiente, na igreja também. Ou às vezes até separar, né? Não, separa aqui, isola. Põe numa salinha lá, aquela salinha lá. Aquela salinha não tem barulho, aquela salinha não vai ninguém lá. Aí a criança fica lá andando e o pai fica às vezes assistindo o culto pela televisão ou nem presta atenção. E aí, se a igreja não tem essas estratégias, como que essa família vai ficar? Será que ela vai se sentir acolhida? Pode ser que a criança ali, naquele momento, ela nem tem essa percepção. Mas a mãe que vai chegar numa igreja e não tem esse acolhimento, não tem essa compreensão, esse entendimento do assunto, ela vai falar, aqui eu não vou ficar. Exato. Porque às vezes também tem pessoa que já olha com aquele olhar de dó. Ai, nossa, tadinho. Não é assim. Vamos entender. E às vezes quer ajudar, mas aí acaba também atrapalhando, porque não tem o conhecimento. É verdade. Então, eu acho que essa questão de você entender e criar a inclusão realmente dentro das igrejas, nas salinhas, né, das crianças. Às vezes, até mesmo, o que essa criança gosta? Porque o autista, ele tem um hiperfoco. Então, muitas vezes ele vai gostar de um tema, de algo específico que tudo que está relacionado àquele tema vai chamar atenção. Então, você pode usar isso ao seu favor. Por exemplo, ele gosta muito de futebol. Então, vamos inserir isso na história, vamos falar de Jesus utilizando, mas criando estratégias mesmo. Porque tenho certeza que quando a criança, o adolescente se sentir pertencente àquela igreja, a família também vai. A família vai e fica em paz sabendo que pode ouvir a pregação, pode participar do culto, né? Sim. Sem aquela preocupação de que a criança não vai se sentir bem, ou até mesmo as professoras, né, não vão saber como lidar com ele. Né? Porque daí também pode gerar um outro tipo de estresse. Aí, às vezes, o pai... Eu já ouvi muitas famílias, eu não saio, eu não vou pra igreja. Porque é muito cansativo. Só o fato de você ir, de chegar lá e, às vezes, ele ter uma crise. Ou alguém olhar torto. Porque tem, infelizmente. Às vezes, o fato de a criança andar pela igreja, ou às vezes até fazer um som, dar um grito. Ou às vezes até crianças que gostam de ir no púlpito ali, né? Não que isso... vai acontecer sempre, mas a gente tem que estar preparado para essas situações. Até porque a criança, ela recebe muitos estímulos. E aí, de alguma forma, ela precisa se autorregular. Então, às vezes, tem criança que gosta de andar, tem criança que gosta de pular, de gritar. Então, é uma forma de ele se autorregular. E aí, às vezes, a criança faz, aí já olham para a família, para a mãe, para o pai. Nossa, não deram educação. Já tá julgando. Tá julgando. E a mãe vai se sentir constrangida. Você acha que ela vai voltar? Com certeza. Eu tive algumas experiências assim. Depois que eu tive a Lala, ela já tá com 6 anos. Depois que eu tive ela, parece que eu fiquei meio surda. Surda no sentido de... Eu não me importo... Não é surda. Eu não me importo com crianças chorando, gritando. Até porque faz 6 anos que eu escuto a mesma criança gritando, chorando. Enfim, né? Sim. Então, isso não
não me incomoda. Uhum. Então, na igreja, isso estou falando de mim, né? Na igreja, quando tem criança chorando, criança que grita, eu não me incomodo com isso. Tem pessoas que se incomodam, mas eu não me incomodo. Por que eu estou falando isso? Só que não é só na igreja, e é fora também. Eu fui levar... tive alguns dias que eu precisei ir no NAIS, uma unidade da Unimed, e lá eu fiquei sabendo que eles atendem também crianças com TEA. Por quê? Mas eu fiquei sabendo no susto, porque de repente é uma gritaria. A criança começa a gritar. Surgiu ali, você ficou sabendo que surgiu. Surgiu ali. E eu olhava e eu via que as pessoas começavam a olhar torto. Daí eu olhei para a criança assim, eu sabia que tinha alguma coisa diferente, porque uma criança não sai gritando do nada, né? Tem alguma coisa. Sim. Daí eu olhei assim, olhei para a mãe e logo a profissional, né, que estava fazendo a terapia, o atendimento. Então, mãe, e você escuta, olha, ela evoluiu muito hoje, e a criança gritando, pulando, né, subindo a escada, rolando tudo lá. Ai, que Nossa, demais. ela evoluiu bastante. E eu você fica sentado esperando ali na recepção, né? Daí você fica escutando. E eu ficava feliz também de ouvir essas coisas. Ah, teve uma evolução, fez isso, aquilo. E são coisas pequenas que o seu filho faz. Então, aquilo é um avanço e eu ficava feliz, né? Por dentro, assim, puxa vida, que evolução. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas realmente é uma condição que envolve a família. Sim. Que envolve todos. E Sim. participar disso, ajudar a criança se autorregular, né? É difícil, é difícil. Mas quando vê os frutos também é muito bom. Sim, com certeza. E eu tive essa experiência, realmente, uma criança, ela não sai gritando do nada. Sim. Tem que ter algum motivo. Sim. Se é alegria demais, ou se é por alguma condição, né? Sim. Especial. Então, e dentro da igreja não é diferente. Tem muitas pessoas que olham torto, mas tem muitas pessoas que também entendem, compreendem. Sim. Então, trazer isso para nossa realidade ali dentro da igreja é importante também. Sim. As pessoas saberem, buscar o conhecimento. É uma outra pergunta que eu ia te fazer, Ju. Como que a gente busca? Qual profissional? Sei lá, pesquisa no Google? Como que a gente faz para ter esse conhecimento, até mesmo para indicar para as professoras da escolinha, do cultinho que faz, para conseguir identificar e como ajudar? Os profissionais pode ser um psicólogo, uma psicopedagoga que tenha a especialização na área. Sim. Porque muitas vezes tem, infelizmente, profissionais que não sabem também sobre a questão do autismo, o que é, quais são as orientações que pode dar. Como eu falei, por exemplo, tem médicos que estão tirando os laudos, né? Então, você buscar aquele especialista que realmente entende do assunto e ele pode fazer uma capacitação para as professoras, fazer uma palestra em algum dia na igreja, que eu acho que isso já é um incentivo, né? Alguma oficina, vamos fazer aqui, por exemplo, para as professoras, um projeto de trabalhos, manuais, coisas que pode ser adaptado para as crianças TEA. Então, acho que isso já é um caminho. Um avanço, né? É um avanço. E também, até assim, de trazer depoimentos das famílias. O que o seu filho gosta, o que ele não gosta, o que pode deixar ele feliz ou o que pode desencadear uma crise. Eu acho que também é legal a igreja conhecer isso, de fato, como que é a criança, e nada mais do que a família poder dar Falar, esse né? depoimento, Verdade. porque você já está incluindo Sim. esse indivíduo, né? Então, acho que isso é legal. E é interessante você falar em relação à família, né? A gente sempre pensa muito na criança, né? Como você disse, vem a família inteira ali junto, né? A criança vai ser só um pacotinho no meio de tudo, né? É importante, pelo menos eu vejo assim, vou dar um exemplo, né? Quando a gente tem amigos que acabaram de ter filhos, e geralmente a gente sustenta a amizade, né? Não sai correndo, porque a vida muda, né? Não tem mais como simplesmente falar assim, viu? 5 minutos, vamos lá no shopping. Cara, não tem como, né? Geralmente você se adapta e aí, por exemplo, Ju, vamos sair? Vamos em tal lugar que tem brinquedo para criança, né? O mesmo eu acho que pode acontecer nessa relação com os pais, né? Porque vamos supor, é uma criança que tem muita sensibilidade a barulho. Eu não vou chamar aquele pai, aquela mãe, aquela família para ir num lugar super barulhento. Eu posso pensar
nele. E acho que isso é o que você leu de Romanos, né? De eu não pensar somente em mim, mas falar assim, bom, se eu não chamar ele para ir para um lugar mais calmo, eu nunca vou conseguir ter comunhão com esse irmão. Ou será que o melhor é eu vir na minha casa? Será que a criança se adapta num ambiente diferente? Ou ela prefere estar na própria casa? Então, eu me convidar, né? E falar assim, olha, quero muito comungar com vocês, quero muito conhecer vocês, vamos marcar um chá? Não, vamos na minha casa, que é melhor e tal. Então, eu acho que esse olhar para os pais... de acolher, de dar um abraço naquela mãe que tá cansada, como você falou, que às vezes é um abraço e fala assim, irmã, vou colocar você nas minhas orações. Porque por mais que a gente fale assim, o autismo não tem cura, o TEA não tem cura, mas nada nos impede de orar por aquela criança, para que o Senhor a capacite a lidar melhor com aquilo. Com certeza. Orar pela família, pelo pai, pela mãe, para que o Senhor possa também dar forças em momentos tão difíceis, né? Que muitas das vezes parece que as coisas não evoluem. E aí eu queria trazer à tona um assunto um tanto polêmico para os dias de hoje. Você falou muito da sensibilidade das crianças. Sim. E a gente tem vivenciado um momento da igreja evangélica onde a gente tá na modinha do church, né? A igreja é preta, a luz pisca, o som é altíssimo, parece que tá numa casa de show, você não foi num culto, você foi num show, né? Até pessoas que, eu falo por mim, assim, a gente acaba se incomodando com algumas coisas, tudo muito escuro, depois acende a luz, é um negócio meio esquisito. Eu sei, gente, fica lindo nas fotos. Mas nós temos irmãos em Cristo. E a prioridade não é a foto. A prioridade não é a estética da igreja. Não é um show, né? Não é um show. É a pregação do evangelho. Sim, exato. E aí, o quanto que as igrejas hoje não estão impedindo as famílias que têm crianças com TEA ou que têm alguém com TEA de ouvir a palavra, de cultuar e ouvir a palavra. Isso daí, como você disse, eu também já me sinto incomodada. Só o fato de ser aquele som alto, falando, meu Deus, pra que isso? Aquelas luzes que você... Aí depois você fica enxergando várias bolinhas assim brancas. É verdade. Porque incomoda demais. Aí eu fico pensando na criança TEA, que ela já tem as dificuldades para ela lidar. Às vezes com um ambiente que nem tem tanto estímulo. Mas para ela já é algo que é muito agravante. Aí vai num ambiente assim. Como que ela vai? Ela nem chega aí. Não, sai correndo, né? A família pega a criança e sai correndo. Ou aí faz, mas tem aquela salinha. Mas é exclusão, né? Aí você fala, mas será que isso é inclusão de verdade? Porque o fato de estar na igreja não significa também que a igreja tem essa sala, tem esses recursos. Mas será que de fato está tendo a inclusão? O fato de estar ali não significa que ela está inclusa. Então, isso é muito preocupante, porque se até para nós, que muitas vezes não tem esse transtorno, já é difícil, imagina para a criança, para a família ter que lidar. Nossa, ela já tem as dificuldades, aí você vai criar mais uma barreira. Para quê, né? Ainda mais, né, a igreja, que é um lugar que a gente, como você falou, a gente não pode ter esse olhar só, o estético. É onde ali vai ser pregado o evangelho, onde as pessoas vão conhecer sobre Cristo e elas precisam se alimentar. E aí você... Já coloca essa barreira, uma barreira muito grande, né? Porque quantas famílias deixaram, né, de ir. Sim. Né? Sim. Eu também me sinto incomodada. Eu estava comentando com a Ju, né, antes de iniciar, que hoje eu fui numa loja e a loja estava com a luz falhando, piscando. Nossa. E eu fiquei 1 minuto na loja, aquilo me incomodou tanto, eu comecei a ficar com ânsia. E eu não tenho nada. Eu tenho paura disso. E não dá. Agora, para mim, uma pessoa normal, já é tão difícil. Agora, imagina para as pessoas que têm e as famílias também, né? Que tem que se movimentar para sair de um lugar assim. Sim. E o pior, né? Sendo impedidas de ouvir a palavra de Deus. E já é difícil, né? Para um pai e para uma mãe. Recentemente, nós recebemos visitantes na igreja. E foi engraçado, porque era o pai e mãe com 2 meninas. 2 meninas? Um casal? Não sei, não lembro agora. Mas eram de idades diferentes. E aí eles estavam no culto. Eu falei, olha, tem salinha para as crianças. No fim, eu nem me toquei, né? Depois eu fiquei com um pensamento de culpa. Que eu falei, não devia ter falado nada. Porque aí, no fim, a criança que ia pro cultinho, pra salinha de cima, não queria ir sozinha, e o pai levou. E o menorzinho
foi pro berçário e a mãe foi lá. Ninguém assistiu o culto. Meu Deus. Aí. Então, assim, pra um pai e pra uma mãe que está ali com 2 crianças, já é tão difícil, né? De você conseguir parar e ouvir a palavra. Quem tem bebezinho novo. Aí fica intercalando, né? Vai o pai lá pra fora, porque a criança tá naquela fase de berrar, de gritar. Aí depois vai a mãe. Ninguém assiste o culto, cada um assiste um pedaço do culto. Imagina só, para uma criança que de fato é atípica, e aí você precisa lidar com a preocupação do barulho. Será que tá incomodando? Será que eu ponho um fone de ouvido? Eu falei com você até do seriado atípico, né? Eu falei, é assim mesmo? Você falou, não, o fone que abafa, né? eu coloco que o fone. ameniza. Exato. Já é difícil para quem está numa família típica, né? Como você mencionou. Imagina para uma atípica. Então você tem que prestar atenção. Poxa, o som daqui não é tão legal. Ou no meio do louvor tem uma luz muito louca lá que fica piscando, né? E aquela criança não tá louvando Deus. Sim. Porque o mais bonitinho, eu confesso, né? É muito lindo você olhar a criançada na igreja na hora do louvor, né? Batendo palma. Sim. De forma sincera, De forma sincera. E aí você tá impedindo isso de acontecer. Porque às vezes a criança típica tá tocando louvor e ela tá expressando ali, pulando, e ela tá feliz, ela tá compreendendo para quem ela está fazendo aquilo, quem é Jesus, porque ela pode compreender também. E aí, às vezes num lugar assim, ela não consegue. Então, a família às vezes nem vai na igreja. É muito trabalho, né? É exaustivo, né? É exaustivo, porque já tem que ir, daí já não ouve, daí acaba, não vou, deixa, não quero me esquentar minha cabeça, já é tão difícil, né? Então, acaba colocando empecilhos, né? Mas estamos chegando ao fim. Nosso encerramento. Mas já foi. Passou muito rápido. Passou rápido, né? Muita coisa pra falar. Tem muita coisa legal que dá pra falar. Muita coisa. O Ju, tem alguma dica aí final que você quer deixar para os nossos irmãos, para quem nos assiste? Eu gostaria de deixar uma mensagem assim, que eu tava refletindo sobre esse versículo, em Efésios 4:32, que é mesmo realmente para a igreja, para os cristãos. Que assim como Cristo nos perdoou, é compassivo e bondoso, que nós também temos que ser com o nosso próximo. Porque nós também temos as nossas limitações, dificuldades, os nossos anseios. E Cristo nos perdoou, nos transformou e tem nos transformado. Então, que nós possamos também ser assim com o próximo, né? Com as pessoas, com as famílias atípicas, típicas, que a gente possa acolher, entender, compreender, aceitar e também ajudar. Para que a gente também seja ali um instrumento de transformação na vida dessas famílias. Amém, Ju, que lindo, né? Muito Jesus lindo. também salva pessoas com TEA, né? Sim, Elas com não certeza. estão excluídas da graça nem da salvação que é em Jesus. Isso é Com muito certeza. bonito, Não graças a tem. Deus. Ju, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Gostaríamos de uma parte 2, com certeza. Podemos pensar, né? Parte 2, 3. Deixem nos comentários, né? Sim. Comentem aí se vocês querem a parte 2 pra gente Com falar de mais certeza. coisas, né? Acho que deve ter muito mais assunto aí que a Ju pode trazer pra gente. Com As certeza. perguntas, como eu falei pra você, são milhares de perguntas, Nossa, dúvidas, né? A Flá fez o roteiro. Gente, ela me mandou o roteiro lá do arquivo. Tinha umas 30 perguntas. Meu Deus do céu. Falei, Flá, não vai dar tempo, a gente vai precisar reduzir muito. Tinha muito. Sim. É porque é um assunto que tem muita coisa pra se falar. Rende tem. muito. Sim. E ainda tem coisa que eu nem falei aqui, porque nem deu. Então, Ai, nós temos uma lembrancinha, né? Sim, pega essa ladinha aí. Um mimo pra você. Cuidado aí. cuidado aí. Ai, Ju. Um mimo pra você. Ai, obrigada. Uma forma de agradecimento pela sua presença, Obrigada. pela sua disponibilidade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua bebezinha, a sua família. Amém. E quer falar alguma coisa? Ai, que Deus te abençoe. Eu amei esse papo. Eu fico emocionada. Eu fiz pedagogia, né? Fiz 2 anos, mas assim, fui incapaz de lidar com essas circunstâncias. E desistir. Porque é um desafio muito grande você lidar com outras vidas ali, né? Com Sim. crianças. Então eu admiro muito o seu trabalho, aquilo que você trouxe aqui pra gente. Que o Senhor possa te usar
realmente para que essas crianças possam evoluir e alcançar a maior capacidade que elas têm. Amém. Deus Precisamos abençoe. marcar uma palestra para você falar da nossa igreja. Né? Verdade! Falando em nossa igreja, a Ju, gente, ela faz parte da nossa igreja. Esqueci. Quem é essa menina? Da onde surgiu do nada, brotou do chão. A Ju faz parte da nossa comunidade, né? Da Igreja Batista Reformada Palavra Viva. E por isso que nós trouxemos ela aqui. Verdade. Seus contatos. Onde as pessoas te acham? É pelo Instagram mesmo, né? Que eu tenho 2. Eu tenho a conta pessoal, que é ju.margucci. E pela clínica, que a gente tem a clínica que eu trabalho, né? Na clínica Psique Plena. Junto com a Adma, que ela me orienta, me ajudou muito nessa caminhada. Ela se tornou minha parceira do trabalho e da vida também. Então, a gente compartilha muito essa questão, né? E aí pode acompanhar nesses 2 meios aí. Boa, então. Mas também, se quiser deixar perguntas, né? A gente pode pensar aí também na parte 2. Sim, claro. Deixa Com nos certeza. comentários, a gente coloca no link da descrição do vídeo. A gente coloca também todos os contatos aí para você que quer conhecer mais a Ju, né? Falar com ela sobre os temas, até a respeito da clínica, se precisar. E é isso, gente. isso. Deus abençoe a vida de vocês. Espero que tenha valido muito a pena esse episódio. Pra mim, valeu muito. Foi de muito verdade. bom também. mesmo. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe você, que nos ouve, que nos vê. E que Deus possa abençoar muito a sua família. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau.